Só aviso prévio aqui que eu tô um pouco doente, então se minha voz assim, é um pouco estranha, ela não é assim, tá? Ela só está um pouco debilitada que eu estou tossindo que nem um idoso fumante. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de vampiro. Qualquer mídia de vampiro que eu encontrar, eu provavelmente irei consumir. Seja filmes, jogos, séries, animações. Quem da Hora de Sangue também sabe muito bem sobre isso. E não foi muito diferente quando eu vi que faria um remake no filme de 1922, Nosferatu. Então, assim que lançou, eu fui no cinema com meu namorado pra gente assistir essa pérola cinematográfica, um elenco de peso e um grande diretor por trás. E meu namorado se cagou de medo, obviamente, ele não gosta de filme de terror. Mas eu achei absoluto cinema, eu posso provar isso, que é isso que eu falei nesse vídeo. Filme Nosferatu, de 2004, dirigido por Robert Eggers, o cara que também fez O Farol, The Witch, O Homem do Norte. É um remake do filme de 1922 de mesmo nome, que conta a história do Conde Orlok, vampiro da região lá dos Balcãs, que se apaixona perdidamente por uma moça chamada Ellen. Ele quer muito trepar com ela, mas como ela não quer, ele decide que milhões de pessoas vão sofrer de uma praga porque ela não quer dar pra ele. Por mais que a história do filme de 2004 não mude muito da história do filme de 1922, o jeito que ela é contada é de uma forma assim muito atraente para as audiências modernas e torna esse filme um grande terror gótico dos tempos contemporâneos. E eu também sei que teve remake de 1979, mas eu não vi, não verei e não falarei dele sobre aqui porque não é muito interessante, porque é sobre esses dois filmes especificamente que eu irei falar, o de 1922 e o de 2024. Nosferatu, a Sinfonia do Horror, de 1902, dirigido por F.W. Mann-Hus, sei lá como se pronuncia, não fala alemão. É um filme que, na verdade, era pra ser uma adaptação do livro de Drácula de Bram Stoker. Mas só que o diretor não conseguiu os direitos autorais pra fazer o filme na época, né? Aí então ele decidiu pegar a história, mudar os detalhes e os nomes e lançou de qualquer jeito na Alemanha, né? Mas só que aí abriu uma viúva de Bram Stoker, não achou isso nada legal e mandou destruir todas as cópias desse filme. Mas algumas sobraram, por isso que a gente tem esse filme até hoje. Por mais que a história seja a mesma, esse filme ele influenciou a forma que filmes de terror são contados hoje em dia. Seja com o uso de figuras reais, assim, de pessoas, para poder mostrar os monstros. Se fala também nas técnicas de iluminação, que às vezes faziam os filmes, não estavam os monstros na sombra, não dava pra ver bosta nenhuma. Mas botar o monstro na luz, deixar o filme muito mais assustador pra época, além de influenciar, revolucionar como os filmes de terror eram feitos. Sem falar que a imagem do Conde Orlok, do filme original, interpretado por Max Singer, não sei como se pronuncia o nome desse cabra, eu não falo alemão, ainda permeia a cultura pop de várias maneiras e influenciou muito também na figura vampiro por causa dos dentões, pele branca, pálida e unha grande. Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. Eu liguei antes, mas desliguei porque eu estava muito nervoso. Você tem referência? Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Mas assim, né, por mais que o filme fosse bastante revolucionário pra época, hoje em dia ele tá um pouco datado, né? Eu fui ver o Nosferatu antigo, eu dei risada, porque não consigo levar isso a sério. É muito cômico algumas coisas que eram pra ser assustadoras. Então nada melhor que fazer essa pérola cinematográfica para um público mais jovem, que realmente desse medo, que era a intenção original do filme. Até porque uma coisa que dava medo em 1930 não dá o mesmo medo que dá hoje em dia. Eu não vou ficar aqui explorando muito da história, porque, eu não quero dar spoiler pra quem ainda vai ver o filme, e dois, pra vocês terem a experiência completa ao verem essa pérola cinematográfica, que é o filme de 2024. Então aqui eu só vou falar o que eu gostei bastante, as coisas assim. Primeiramente, uma das coisas que mais me agradou nesse filme foi a escolha do diretor e as escolhas que o diretor fez. Porque esse cara, ele já fez um filme de terror muito bom. E ele não tinha como decepcionar nesse. Ele não decepcionou. Toda a cena é muito linda. Os enquadramentos, a composição, tudo é perfeito.
perfeito, cara, perfeito. Os filmes são muito bonitos, muito bem iluminados. Sabe fazer também cena de noite que você consegue ver o personagem bem, você sabe, e conseguindo ver que tá de noite, que tá num lugar muito escuro. Ele sabe usar muito bem esse artifício pra te assustar, às vezes que tá tudo escuro e tem uma única fonte de luz que mostra o único personagem. Aí ele mostra o que dá o susto, às vezes é o cônjuge, às vezes não é o cônjuge. Ele também sabe fazer uma transição muito foda, assim, que a câmera começa a mudar, assim, pra um lugar, assim, vai vir um outro, ou vai pro escuro e mostra outro lugar. Eles sabem muito bem fazer isso também, os jumpscare deles eu achei muito bom também, que a trilha meio que acompanha, que um pouco quieto, fica muito baixo, assim, aí dá um pá, quando aparece o que dá o jumpscare. Então foi uma excelente escolhas. E agora vamos falar um pouquinho da atuação especial de duas pessoas. Primeiramente, a atriz que faz a Ellie, que é a Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp. Essa mina atua pra caralho, nossa. Ela faz uma cena lá que ela tá possuída lá pelo capetão, né, pelo vampirão. Ela fica tremendo, o corpo lá, parece ataque epilético, convulsão, sei lá, AVC. Aí dá um puta medo, parece muito real também. Também vira os olhos pra trás, assim. Parece um orgasmo às vezes, não vou mentir, mas isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas assim, essa menina, assim, ela atua pra caralho. Ela tem futuro, atua mais que o pai dela. Por isso que ela tá no hall das melhores Nepo Baby junto com a Willow e com a Fernanda Torres. Agora, o ator Bill, sei lá como se fala o sobrenome dele, que ele fez o It a Coisa. Que ele fez o Conde Orlok. Nossa, tava irreconhecível com aquela maquiagem e tal. Eu também acho que o visual do Conde Orlok nesse filme, que vai ser diferente do outro filme, causa um certo estranhamento, que eu achei um pouco estranho, foi inspirado no Drácula do livro, porque as descrições batem muito com a aparência dele. E também a voz estava irreconhecível. O sotaque que ele fez estava muito bom. Nossa, isso sim que é uma excelente atuação. Ele literalmente virou personagem quando tá fazendo esse filme, muito 10. Outras coisas assim que eu queria falar bem do filme eram as roupas são muito bonitas, sabe? Também a cidade lá, que é uma cidade da Alemanha e tal, muito bem feita, parece que eu estou na Revolução Industrial. E também um outro grande bom ponto desse filme é que ele soube manter elementos que fazem um original bom com elementos que nas audiências modernas ainda tendo aquele toquezinho do diretor. Isso assim que eu achei mais foda. Esse filme sabe dar bom susto, sabe dar medo, enquanto ele é bonito assim, tanto esteticamente quanto artisticamente, e ele é grotesco, porque tem uma cena assim meio grotesca, sabe, do vampirão chupando a galera. E também um monte de gente falando que o Conde é feio, não sei o que lá, mas era porque o Conde original não era o Bela Lugosi, tá? Calma, quieto cozinha aí, tá? Mas então, esse filme é puro suco do horror gótico. É bonito, grotesco, te dá medo, mas ao mesmo tempo te deixa com euforia. Eu fiquei toda euforizada toda vez que aconteceu uma coisa muito foda. Eu fico, isso é absoluto de cinema! E também reflete muito bem o mito do vampiro que eu vou falar agora. O mito do vampiro, especialmente o mito do vampiro depois da criação de Drácula, sempre tem uma forte associação com desejo reprimido, especialmente desejo sexual. Tanto porque o Drácula foi inspirado num homem gay e numa vampira lésbica. Nesse filme especial, que dá pra ver mais ou menos ali, é a metáfora do vampiro ser os desejos reprimidos da Ellen. Desejos assim que uma sociedade patriarcal conservadora são grotescos demais pra serem desejados, mas ela deseja de qualquer jeito. E no final, esse desejo que livra as milhares de pessoas de uma praga. Isso também é muito bem mostrado nas cenas que o vampiro tá chupando a galera, especialmente a cena final que o vampiro tá comendo o coração dela. Que assim, eu não vou medir, parece uma cena de sexo. É literalmente isso, ela tá na cama, o vampiro tá em cima dela e começou a comer o coração dela. Mas assim, é uma cena assim grotesca e tesuda ao mesmo tempo. O que representa muito bem essa questão do vampiro ser os desejos reprimidos, que a libertar esses desejos meio que ajudou as pessoas, né? De alguma forma. Não reprimam seus desejos, galera, isso faz mal. Mas então, isso que eu tenho a dizer, o paradoxo entre o grotesco e o tesudo torna tudo mais gostoso. Isso é o puro do suco do horror gótico, isso é absoluto cinema. Por isso, Nosferatus é absoluto cinema.
Hey!